aguardando aí o pessoal. Glória a Deus. Vamos chegando, gente. Esse é a live do treinamento do Ministério com Família. Gisele Medeiros, glória a Deus. Mariana tá aí, ó, que bênção. Glória a Jesus. Vamos aguardar mais o pessoal chegar. Esse é o treinamento, viu, gente? A live do treinamento do Ministério com Família Getsemane. Nós estamos aguardando vocês aqui. Guto Calisto, oficial. Glória a Deus, boa noite. Ei, Tiago, que Deus abençoe você aí com a Mariana, viu? Glória a Deus. Aqui é a Cristina, aqui a pastora Cristina tá aqui, ó. Vou acertar aqui com ela direitinho. Glória a Jesus, gente. O Wilson tá aí, Rodrigão, que bênção. Andréia, Marco Antônio, Aninha, que bênção. Nós temos que marcar da Aninha cantar aqui, viu, gente? Tem que pôr a Aninha para cantar numa desses treinamentos aí, ela cantar. Ela entra e canta. E sai e a gente ministra. Rosângela Gomes, Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, estamos só aguardando mais alguns minutinhos para que nós possamos começar aqui a ministrar. Vocês são muito bem-vindos no nome de Jesus. Tá certo? Muito bem-vindos. A Luciana tá aí. Luciana, foi tão bom quinta-feira passada. Doutor Bruno Lisboa, Virgínia, Laurinha, glória a Deus. Aí o Rodrigo, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Pastor Robson e Tatiana, saudade de vocês. Mudaram hoje, né? Espero que esteja tudo bem aí. Que Deus abençoe vocês, os filhos, cada vez mais. Glória a Deus. É Tuane Moreira, é isso mesmo? Graças a Deus, gente. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Só mais alguns minutinhos e aí nós damos início aqui com uma oração e uma ministração. Tem uma palavra de Deus para vocês. Marcos Câmara aí, tá aí. Quinta-feira nós tivemos aqui. Foi tão bom, né, Marcos? Graças a Deus. Gente, olha, sábado tem uma live especial para a família. Quem estará aqui conosco é o Dr. José Eugênio. Dr. José Eugênio, olha aí que coisa linda. Ó. E ele estará falando aqui sobre as doenças psicossomáticas, como nós identificamos, como nós vencemos essas doenças, principalmente agora nessa pandemia. É muito importante, é um assunto muito legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó. Ego, tem isso aí, que bênção. Graças a Deus, glória a Deus. Renato, glória a Jesus pela vida de vocês. Só aguardando mais um pouquinho aqui. Goulart, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. É o Max e a esposa, glória a Jesus. Aí. Ó, o pastor Clebão e Gesiele. Gente, marca alguém aí que você sabe que é líder aqui, ó, aqui, ó, nessa setinha e chama ele aí. Ou então vocês chama pelo WhatsApp para nós participarmos, porque às vezes a pessoa esquece, né? A Denilson. É o Mark e Cibele, desculpa, Mark e Cibele. Verônica, seja bem-vinda, glória a Deus. Graças a Deus. Então, gente, você pode marcar alguém aí e chamar para participar aqui conosco. Porque às vezes a pessoa está lá de bobeira, esqueceu. Eu mesmo já fiz isso. A gente fica envolvido com outras coisas. Às vezes vai assistir uma televisão, um filme, esquece. Mas é muito importante que nós vamos falar aqui hoje. Laís, seja bem-vinda. Você, Abimael e Mariana. Glória a Deus pela vida de vocês. Viu? Vamos orar então? Vamos orar. Já estamos aqui com 5 minutos que nós já abrimos aqui, né? Vamos orar então no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de participarmos aqui dessa live. E nós pedimos a bênção do Senhor, amém, a graça do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir aqui, Senhor, debaixo da Tua poderosíssima mão. Nós confessamos que dependemos de Ti para todas as coisas. Amém. Se conosco aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Cristina, dá essa introdução aí.
Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo todos vocês que já entraram, já chegaram, vocês que estão entrando, chegando agora. Sejam muito bem-vindos. A gente sempre aconselha, né, orienta, não só passa e deixa a gente aqui, não. Entra e fica aí quietinho até o final, em nome de Jesus. Afinal Amém. de contas, essa live aqui ela é bem específica para nós que servimos ao Senhor aqui na Igreja Batista Getsemane. É uma live para nós obreiros, líderes, liderados, pastores. Começamos na semana passada e a nossa abertura foi excelente com o pastor Marcos e pastora Luciana. Eles são coordenadores do curso Paternidade e eles falaram sobre as características, né, de um líder aprovado. Então eles abordaram sobre o cuidado com a própria família, o cuidado com a vida espiritual, né, ter uma devocional diária com Deus. Eles falaram do cuidado conjugal, do cuidado com os filhos. Enfim, foi uma palavra linda e muito abençoadora. E hoje o pastor Daniel vai pontuar algumas coisas aqui conosco. Que Deus abençoe a todos nós e que sejamos cada dia mais capacitados Amém. por Ele para servi-lo com alegria. E eu quero deixar aqui o mesmo texto bíblico que nós deixamos na semana passada, que foi o Salmo de número 100, verso 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria, se apresente a Ele com um cântico. E a primeira parte que nós chamamos mais atenção, né? Servir ao Senhor com alegria. Então, nosso entendimento, e precisa ser esse, que para Deus não basta servir, porque Deus poderia ser servido aqui na terra pelos seus anjos, né? Ele poderia dar ordem aos seus anjos para que fizesse todo o trabalho, mas ele preferiu dar essa oportunidade para nós, seres humanos. Então nós precisamos ter essa consciência que para Deus não basta servir, mas precisa servir com alegria. Isso aqui é importante. Quem serve com alegria contagia os outros, né? E ao passo que quem não tem essa alegria no serviço, na obra de Deus, acaba contaminando os outros, né? Para o mal, é claro. Então, nós queremos deixar aqui esse texto que ele revela muito, né? Para o Senhor não basta servir. Para Ele nós precisamos servir com alegria, Glória a Deus. dar o nosso melhor. É isso aí, gente. Olha, e nós estamos aqui no novo tempo, né? A igreja está experimentando um novo tempo, nós estamos aí numa pandemia, estamos num isolamento de pessoas, isolamento de irmãos, de pais, de amigos, de irmãos da igreja. Estamos isolados, mas não afastados um do outro, não separados. Nós estamos juntos em espírito, estamos juntos pela live, estamos juntos em oração, na palavra de Deus, muitos participando do culto da família, que tem sido uma bênção. Deus tem falado tremendamente no culto da família, né, aos casais, e nós não podemos perder o foco, né? Você que é líder não está de férias, você não está de descanso espiritual. Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários só para a gente poder, depois eu volto, no final eu volto, tá? Vai pôr nos coraçõezinhos aí. Mas aí, gente, nós não estamos de férias espiritual, de descanso espiritual. Pelo contrário, nós estamos numa batalha muito grande, numa guerra muito grande. As famílias estão aí sendo atacadas. Nós aqui estamos atendendo muitos casais a todo momento, a todo instante. Estamos atendendo através de telefone, pessoalmente na igreja. Então nós estamos vendo que existe uma guerra muito grande e nós somos os líderes, nós somos chamados para isso. Por isso que nós colocamos aí esse curso de liderança. Para quê? Para despertar a nossa vida. Porque às vezes você pode achar que você, eu não estou indo na igreja, eu não estou fazendo curso, ou casados, ou paternidade, ou curso de noivos, ou encontro de casais, SOS. Você está achando assim, não, eu vou ficar de férias, eu vou me afastar um pouquinho, eu vou estar tranquilo na minha casa, vou dar um tempo, vou me alimentar, vou me preparar aí, porque se alguma coisa acontecer comigo, minha imunidade está muito boa. Mas, queridos,
O negócio é que a batalha, ela aumentou, ela não parou. Então, por isso que nós estamos chamando a liderança, principalmente do Ministério com Família, que é um alicerce das igrejas, né? Nas igrejas em geral, a família é o alicerce. E se nós, como líderes, se nós não estivermos bem, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos passar por esta pandemia, por essa luta toda aí? Não tem jeito. Então, eu queria falar para vocês aqui sobre o líder aprovado. Para ser um líder aprovado, primeiro, o que nós precisamos ter como líderes para sermos líderes aprovados? Primeiro, precisamos de ter a convicção que Deus nos chamou para estarmos nesta obra. Esta obra é família, ministério com família, seja casados para sempre, seja paternidade, seja curso de noivos, DDD, SOS, congresso entre lençóis, homem ao máximo, mulher única, o que for, né, o CRAU. Convicção de que Deus te chamou. Se você não tiver essa convicção, como é que você vai fazer? Neemias, lá no capítulo 1, diz assim, olha, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que Neemias ouviu? Ele ouviu a destruição do povo, o povo judeu, e a destruição da cidade de Jerusalém. Então, você precisa ter essa convicção para você fazer a obra de Deus. Existem dois tipos de chamados para a obra. Uma, quando você ouve a voz de Deus e Deus fala bem claro com você, Deus fala bem claro com você, sim, olha, eu estou te chamando para esta obra, eu estou te chamando, através de alguém, né? Ou através de alguém, através da palavra, através de uma ministração, Deus falando, né, conosco, sim, Deus nos chamando. A outra é quando você vê a necessidade e você se voluntaria, né? Você se dispõe a ajudar porque você vê essa necessidade. O que aconteceu aqui com Neemias? Ele ouviu que Jerusalém estava destruída. Jerusalém, ela estava queimada, as portas queimadas, as janelas queimadas, desculpa. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo escravizado. Então Neemias, naquele momento que ele ouviu isso, ele se assentou e ele começou a chorar, ele começou a lamentar, ele começou a clamar a Deus. E diz a Bíblia que ele jejuou e orou ao Deus do céu. Deus o chamou? Deus falou com ele para ele fazer isso? Não. Mas ele viu a necessidade do momento, ele viu a necessidade daquele povo, e aí ele teve a convicção no coração dele, eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez você não ouviu a voz de Deus, ninguém falou com você, Senhor, Deus está falando que é para você, para o ministério, Deus está te chamando para uma obra no ministério de famílias, mas você viu a necessidade de trabalhar com famílias, você viu famílias sendo destruídas, casais se separando, filhos em grandes dificuldades, pais que não estavam sabendo educar os seus filhos, e aí você se voluntariou e você falou assim, vou servir a Deus com a minha família e nós vamos ajudar outras famílias. Nós vamos ajudar outros casais, nós vamos ajudar no retiro entre lençóis, nós vamos participar no SOS Família, eu vou ajudar no curso de noivos com meu testemunho, eu vou ajudar ali homem ao máximo, né? Eu vou ajudar como mulher única, vou ajudar o CRAU porque eu sei lidar com finanças e eu posso ajudar outros casais. E aí você se disponibilizou para isso e aí você precisa dessa convicção, né? Eu tenho a convicção de que eu estou nesta obra por algo que Deus colocou no meu coração, ou por um chamado de Deus, ou por uma necessidade que Deus me mostrou. Isso é tão importante, querido, você ouvir essa voz de Deus, você saber dessa convicção, você saber que você tem essa convicção desse chamado de Deus, porque nós estamos vendo muitos casais, muitas famílias, muitas pessoas que veem a necessidade, vem necessidades na igreja, vem necessidades com os vizinhos, vem necessidades nas ruas e aquilo ali não toca eles. Quer dizer, ele não foi tocado em ajudar, não foi tocado em fazer alguma coisa e você foi. Você foi tocado por Deus a ajudar, a colocar os seus bens à disposição, a sua casa. Eu vejo pessoas aí que colocam o carro, colocam os filhos, colocam a casa, né? Nós vimos ali um líder de Casados para Sempre, certa vez, ele estava ministrando ali na sala e do lado de fora estavam as filhas dele. Um fazia para casa, a outra fazia também para casa e a outra estava tão cansada que estava dormindo. Do lado de fora ali, ela dormindo, mas as outras duas estudando. E eu falei assim, meu Deus,
Olha aí a liderança, coisas que a gente não vê. E aí você vai fazer coisas que nós não estamos vendo, mas que Deus verá. E isso fica anotado para a memória de Deus ali. Então isso é muito importante. Se você não tiver essa convicção, meu irmão, sabe o que acontece? Você não consegue vencer as lutas do ministério com famílias. Você não consegue viver dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Você se cansa e você fala assim, eu já vi muitos casais falando assim, eu preciso dar um tempo. Eu vou dar um tempo. Ah, por quê? Não, porque eu já trabalhei muito, nós dedicamos muito, estamos dedicando, são anos trabalhando, e aí você fala assim, eu vou dar um tempo. Quando Deus, ele diz assim, não existe isso não, esse negócio de dar tempo. A obra de Deus, ela é permanente, ela é constante. Se Deus nos desse um tempo. Se Deus falasse conosco, eu vou dar um tempo agora de vocês, que eu já cansei, estou abençoando demais, estou cuidando de vocês muito, eu quero dar um tempo. Então, lembrando não é que assim. O diabo também não nos dá tempo. O diabo também não nos dá tempo. Sem essa convicção do chamado, ou do voluntariado, da necessidade, você não consegue vencer. Essa convicção, ela precisa estar clara na sua vida. Essa convicção de você trabalhar na obra de Deus, de você ser uma bênção nas mãos de Deus, de você fazer alguma coisa para Deus, tá certo? Por isso, olha aí no seu coração, talvez você está falando assim, eu já trabalhei muito, eu já fiz isso, agora está na hora de eu sair. Não, a necessidade ela existe, ela é real. E você precisa dessa convicção de Deus no seu coração para estar no ministério com família. Se você não tem essa convicção no seu coração, você não vai aguentar ficar no ministério com famílias. Você vai sair, você vai desistir, porque essa convicção ela precisa estar latente. Fui tocado por Deus, eu sou um chamado por Deus, eu estou vendo essa necessidade e eu sou um voluntário para trabalhar nesta obra. Por isso que muitos desistem no meio do caminho, tá certo? Então fala aí para quem está perto de você. Nós temos essa convicção no nosso coração. Nós temos. Fale para quem está perto de você, é muito importante. Olha a segunda coisa, para ser um líder aprovado. Você precisa ter firmeza em suas convicções espirituais. Firmeza nas suas convicções espirituais, tá certo? O que é firmeza, gente? É você não titubear, é você não se balançar, é você não ter dúvida no seu coração daquilo que Deus representa para você. Lembrando que agora estou falando de convicções espirituais, que é o seu relacionamento com Deus, com o Pai. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, a parte B, diz assim a palavra de Deus: porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso. Ele quem? Deus, para guardar o meu depósito até aquele dia final. Porque eu sei em quem tenho crido. Olha aí, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, né? Para guardar a minha coroa até aquele dia. Qual dia? Até aquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor, ou através da morte, ou através do arrebatamento, ou através da volta do Senhor Jesus, né? Até aquele grande dia. Então Paulo estava falando assim, eu estou bem certo, do que eu tenho crido, eu não tenho dúvida. Mas você está na cadeia, Paulo. Você apanhou, você tiraram as coisas de você, tiraram o seu título, fizeram ruindade com você. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Ele não vai falhar comigo, Ele não vai voltar atrás. Eu tenho um tesouro, está guardado para com Deus. Tá vendo? Em Efésios capítulo 6, versículos 13, diz assim: portanto, olha, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, olha, havendo feito tudo, ficar firmes, quer dizer, ficar inabaláveis. Nós precisamos de firmeza nas nossas convicções espirituais. Você não pode um dia estar lá em cima, outro dia estar embaixo. Você não pode um dia crer demais, no outro dia duvidar demais. Eu sei que tem momentos na nossa vida, momentos de lutas, momentos em que bate, né, talvez até um desespero no nosso coração, vem uma incerteza, como João, ele estava lá na cadeia e então ele chamou um dos seus discípulos e mandou, vai lá ver se esse mesmo é o Cristo. Pergunta para ele se ele é o Cristo, porque eu estou aqui nessa cadeia e eu estou aqui sozinho.
Será que eu estou aqui por um propósito certo mesmo? Mais ou menos isso. E aí ele mandou o discípulo dele lá perguntar a Jesus. Jesus mandou a resposta para ele. Vede o que está acontecendo e fala para João isto. E ele vai se animar, né, com essa resposta. Então, querido, essa convicção espiritual, ela tem que ser plena, né? Nós vamos ter muitas lutas, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos passar por muitos apertos. Olha aqui como que a situação do país muda da noite para o dia. A situação do ministério com família muda da noite para o dia, né? A igreja muda da noite para o dia, irmãos. E nós estamos aqui conversando de live, vocês aí na casa de vocês, nós aqui. O ano passado nós estávamos no salão, estávamos sendo ministrados, né? Há algum tempo estávamos lá na sede campestre. Tá vendo como as lutas vêm, como as coisas podem mudar? E se nós não tivermos a convicção espiritual, se nós não tivermos a certeza deste relacionamento com Deus, que Deus está conosco, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos passar por essa situação? Olha Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você pôs a mão no arado, meu irmão? Você segurou o arado aí? Faz esse gesto comigo, de segurar no arado. Faz aí o gesto comigo. Segurar no arado, né? Não olha para trás. Não olha para trás. Olha o que Jesus está falando. Quem põe a mão no arado e olha para trás, está com a mão no arado ainda, olha para trás, quer dizer, eu vou retornar, eu vou lá, eu preciso ir lá atrás, não é apto para o reino de Deus. Então, se o Senhor te chamou, se você tem essa convicção no seu coração, se Deus tem colocado você nesta posição, continue nessa posição, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer milagres na sua vida. Você precisa crer. Eu estou crendo, irmão. O que é crer? É você enxergar além do que você está vendo. É você ver aquilo que com os olhos humanos nós não vemos, né? Mas nós estamos convictos de que vai acontecer. Esse tempo vai passar, irmãos. Isso tudo vai passar. A igreja, ela volta de uma maneira diferente, mas, né, nós vamos nos reunir. Quer dizer, a igreja nunca ficou parada. A igreja nunca sumiu. A igreja sempre está aí. Então, mas vai passar. E no nome de Jesus Cristo, o que importa é como você vai passar por essa pandemia, como você está passando por isso aí, quais são as suas convicções, né? O que você está fazendo, o que você pode fazer, o que você está deixando de fazer. Então isso é muito importante agora, essa convicção. Nossas convicções espirituais são firmadas, elas são solidificadas. Para você ter essa convicção forte, firme espiritualmente, você precisa passar por experiências com Deus. Sem passar por experiências com Deus, você não tem a convicção. Você não consegue ter essa convicção sem experiência com Deus. Não é verdade? Tem que ter experiência com Deus para a gente poder ter convicções espirituais. É o caso de Davi. Olha para você ver Davi. Quando ele chegou lá diante de Saul, que eles falaram, tem um menino aí que ele falou que pode lutar contra o gigante. E quando ele se apresentou diante de Saul, o que aconteceu? Saul olhou para ele, falou, mas menino, você... Pois é, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e esse gigante... O que é esse gigante? Por que ele falou isso, gente? Porque ele tinha uma experiência com Deus. Você precisa buscar uma experiência, um sobrenatural com Deus. Você precisa dobrar os joelhos, buscar de Deus. Você precisa crer em determinadas situações na sua vida que estão difíceis. Você precisa passar por situações para a sua fé aumentar. Porque quando aparecerem outras lutas, você vai falar assim, não, eu já enfrentei isso, eu já enfrentei aquilo, e eu sei que Deus está comigo, e Deus me deu vitória. Então as nossas experiências, elas firmam, né, a nossa convicção com Deus, o nosso chamado com Deus. Lamentações 3:21 diz assim, quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Então você tem que colocar diante de Deus, né, essa memória e trazer a sua memória. Agora, se você não tiver experiências com Deus, sem essas experiências, nossas convicções espirituais, a nossa fé, ela é abalada na primeira luta. Quando nós não temos convicção espiritual,
do nosso relacionamento com Deus, quem é Deus na nossa vida, como Paulo falou, estou certo, estou crendo que Ele é poderoso, né? Eu estou certo naquilo que eu tenho crido. Quando a primeira luta, você sai correndo, você se esconde, você vai para a caverna. Por quê? Porque você não tem essa convicção espiritual. Então isso é importante, né? É por isso que alguns casais, olha, eles são líderes e deixam a comunhão na igreja. Tem muitos casais que passam por uma luta financeira, a primeira coisa que fazem, eles cortam um dízimo. Quer dizer, a fonte da bênção, ela é cortada. Você cortou a fonte da bênção, a ligação espiritual, financeira com Deus, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata. Muitos casais veem a luta e aí a convicção era tão fraca que corta logo isso. Olha aqui, não tem forças para vencer o pecado. Por quê? Não tem convicção espiritual, firmeza, né? A firmeza na convicção espiritual que ele tem. Não consegue solidificar o casamento. Olha, tem muita liderança que começa bem, vai bem, de repente o casal está brigando. Aí o líder, coordenador, o pastor tem que interferir no casamento para apaziguar o casal de líderes em coisas tão simples que já poderiam ter vencidos, né? Porque falta firmeza nesta convicção. Ele tem uma convicção fraca, né? Digamos assim, não sei se a gente pode falar convicção fraca, convicção forte, mas precisa de firmeza na sua convicção espiritual. Meia convicção. Muitos casais buscam a separação, questionam sempre a liderança, porque falta convicção espiritual, desistem do chamado do ministério, né? Caem na incredulidade muitas vezes, não creem mais nada. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com o líder fulano de tal, eu estou decepcionado com o pastor fulano de tal. Quer dizer, irmãos, isso é fraqueza espiritual, isso é uma fraqueza espiritual muito grande, é uma decepção espiritual. Um casal que se diz líder e ele, por qualquer coisa, ele para de liderar, ele fica chateado, ele faz beicinho, ele começa a reclamar de todo mundo, espalha contenda, conversas. Quer dizer, ele não tem firmeza. Você é líder? É líder. Você é um líder, meu irmão. Então tenha convicção do seu relacionamento com Deus, da sua vida espiritual, do seu chamado com Deus. Firmeza, convicção na vida espiritual. Isso é muito importante, você ter essa convicção espiritual na sua vida. A falta de firmeza nesta convicção espiritual abala o nosso relacionamento com Deus. A falta de convicção espiritual, ela abala o nosso relacionamento com Deus. Você tem que ter a certeza dessa vida espiritual. A sua oração, a sua leitura bíblica, o seu tempo devocional, que foi falado quinta-feira passada pelo pastor Marcos, né? O seu exemplo dentro de casa como pai, como marido, como homem, né? Como amante da sua esposa, você esposa, né? A referência como mulher, como esposa, como amante, como uma mulher de Deus. Então, essa convicção você não pode falhar. Não deixa isso sair do seu coração. Não deixa Satanás roubar isso, não, porque ele é mestre em roubar as nossas convicções, de trazer dúvidas. Se não existe firmeza, é porque existe dúvida. Se você não está convicto, né, do Deus que você serve, do poder que há no nome de Jesus, de como Deus pode te usar, é porque você tem uma dúvida. A dúvida não serve para Deus, é você ficar em cima do muro. E a Bíblia diz assim, olha, que aquele que está em cima do muro, aquele que não é quente e nem frio, ele é morno. Deus fala assim, eu estou a ponto de vomitar, eu quero tirar você. Então, se você não tiver essa convicção, você não aguenta ficar no ministério de família, não. Você vai ter que repensar aí os seus conceitos espirituais, porque se você é um líder que tem, né, medo de dizimar, medo de enfrentar uma luta, uma dificuldade, se você tem dúvida daquilo que Deus tem para a sua vida, se você tem dúvida, né? O líder, eu não sei o que ele quer, eu não sei o que ele quer fazer, eu duvido dele, eu não estou crendo nele, né? Acreditando. Então, querido, você tem que repensar aí a sua vida espiritual. Tem que repensar isso aí. Nós estamos lidando com pessoas que eu creio que têm uma forte convicção, firmeza espiritual.
na sua vida com Deus, na sua crença na palavra de Deus, crer na palavra de Deus sem duvidar, né? Sem trazer dúvidas. É lógico que tem coisas que a gente vai discutir aqui, mas não há dúvida. E isso é importante. Quando você conversa com um casal de líder, que eles não têm dúvida daquilo que eles estão falando dentro da sala de aula. Quando eles falam do poder de Deus, daquilo que Deus fez na vida deles, eles estão falando de uma experiência própria, de algo que Deus fez na vida deles e pode fazer na vida daquela pessoa. Se nós não tivermos isso, nós vamos olhar para casais que estão em situações desesperadoras, situações complicadas, um rolo, um negócio que ninguém consegue resolver, e você vai falar, não, entrego isso aí é só para Deus, está nas tuas mãos, que eu não sei o que fazer. Quer dizer, você não tem convicção de que Deus pode resolver o negócio. Você quer dizer, você abriu, lavou as mãos, né? É o Pilatos, lavou a mão, a unção de Pilatos, olha, eu lavo minhas mãos, você segue a vida. Não. Então nós temos que ter essa convicção. Fique firme com Deus. Então fala para quem está aí do seu lado, seu cônjuge, seu filho, quem estiver perto de você, tenha firmeza na sua convicção espiritual. Tenha firmeza na sua convicção espiritual. Glória a Deus. E se sobe e desce, nós chamamos de gangorra, né? Tem gente que vive a gangorra emocional, né? Um dia amanhece bem, na hora do almoço está soltando os cachorros, no meio da tarde está em prantos, à noite está em grito, no meio da madrugada sem dormir, é a gangorra emocional. E tem pessoas que vivem a gangorra espiritual. Como você acabou de dizer. É difícil mexer com pessoas assim, crê né? Crê muito, outro dia não crê nada. Um dia ama a igreja, o pastor, a sua liderança. No outro dia está questionando, está olhando com aquele olhar desconfiado. Ele está falando isso é para mim? Será que ele está me mandando recado? O sermão dele é encomendado? Isso aí é recadinho para mim? Né? Então é uma gangorra espiritual, né? Um dia ama demais, um dia morre pela igreja, mata pelo seu pastor, no dia seguinte ele mata o pastor, né? Jesus. Ele apedreja a igreja, né? Que ele amava desesperadamente, e vai por aí afora. Tem mais aqui, irmãos, olha, um líder aprovado. O que é um líder aprovado? Além dele ter essa convicção espiritual, dele ter essa convicção do chamado dele, né? E daquilo que Deus falou com ele para ele fazer, para ele ser um líder aprovado, ele precisa ter uma visão diferenciada dos demais. Você é líder, meu irmão. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para você ter uma visão diferenciada. Existe um livro que o nosso pastor escreveu que chama Águia ou Galinha. A águia, ela voa, né, lá em cima, altos voos, ela enfrenta tempestades, ela vai contra a tempestade, ela não tem medo, ela está olhando sempre para cima, ela enxerga longe. Mas a galinha não, a galinha fica ciscando, fica olhando para baixo, fica sempre olhando onde tem alguma coisa para baixo, ela não consegue voar, ela não consegue sair dali daquele lugar onde ela está. Então, você tem que escolher se você vai ser uma águia ou se você vai ser uma galinha. A águia tem uma visão ampliada, ela vê longe. A águia tem uma visão que os outros animais não têm. Ela consegue lá do alto, ela consegue ver a presa dela quilômetros de distância. Por quê? Por causa da visão de águia. Por isso que muitos falam assim, você precisa ter uma visão de águia. Você precisa ter uma visão de Deus na sua vida. Então isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas com visão diferenciada dos demais, que nós líderes precisamos ter. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Olha que experiência poderosa, Josué e Caleb. Todos conhecem essa história de Josué e Caleb. Eles foram com os espias em Canaã e foram ver a terra. Eles foram ver aquela terra ali. E o que acontece? Quando eles retornaram daquela terra onde eles estavam, os espias, eles começaram a relatar ali o que tinham visto. E o povo começou a falar. Nós vimos ali que existe ali frutas, a terra é muito boa, mana, leite e mel, tudo que a gente planta dá, é um negócio fantástico, maravilhoso. Mas tem um problema. Tem gigante ali naquela terra. Aquele povo que mora ali é feroz.
E nós não vamos conseguir vencer este povo. Por quê? Aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Coitadinho de nós. Nós não temos essa capacidade para realizar isso, não. Isso é para eles, não é para nós. Esses cachos de uvas grandes, morangos, laranjas, né, abacaxis que estão lá, tanta fruta, bananas e etc, etc. Isso não é para nós, é para eles, porque lá tem gigante e nós não vamos lá não, porque os gigantes viram a gente como gafanhoto. Eles viram a gente lá e nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Sabe o que é isso, irmãos? É uma visão pequena de si mesmo. É quando você não consegue enxergar aquilo que Deus tem te dado. Deus tem nos dado muitas coisas. Nós estamos numa igreja, Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, que é uma igreja próspera. É uma igreja próspera, não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando uma igreja próspera de talentos, de pessoas, de oportunidades, rica, né, em pessoas, em obreiros. Você faz parte de uma igreja que é reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Você tem um pastor que escreveu 300 livros. 300 livros. O que mais ele fez, Cris? Mais de 300 títulos, né? Ou quase 300 títulos. Né? Já vendeu milhões de livros, né? Graças a Deus. Então você está numa terra de oportunidades. E você precisa ter essa visão diferenciada. Como é que nós temos essa visão diferenciada? É quando nós começamos a olhar para Deus e não para nós mesmos. Porque se nós olharmos para nós, falamos, o que nós temos? Quem nós somos? Aí nós vamos ver o que nós temos e o que nós somos e nós vamos ficar assim, bem murchinhos. Mas Josué e Caleb, o que aconteceu? Eles fizeram cessar o povo, o relatório, e eles falaram assim, gente, olha, a terra é boa e Deus está conosco e Deus tem nos dado essa terra. Vamos conquistá-la, porque o Senhor entregou esse povo nas nossas mãos. Olha, duas visões de uma mesma situação. O líder, ele vai enxergar sempre alguma coisa favorável em determinadas situações, nas situações da vida. Você, como líder, precisa pedir a Deus, Deus, abre a minha visão. Eu preciso enxergar, meu Deus, coisas que só o Senhor pode me mostrar. Eu preciso ter esta visão de águia. O que os outros não estão vendo, eu preciso ver. O que os outros não conseguem enxergar, eu preciso enxergar. Por quê? Porque eu sou um líder. Eu sou alguém diferenciado. O Senhor tem me chamado. E você contar com esta unção de Deus na sua vida, esta unção de águia, esta unção de ter uma visão diferenciada de situações na sala de aula, em tempestades, em tribulações. Você não pode ficar com os olhos somente na tribulação. Você não pode ter somente os olhos humanos, olhos carnais. Nós precisamos ter olhos espirituais, olhos que enxerguem aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. É nós acreditarmos em nós mesmos, visões diferentes de uma mesma situação. E por isso que o povo, que eles rodaram 40 anos e não conseguiram conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha uma terra prometida, eles não viram, rodaram 40 anos, os filhos deles é que conquistaram aquela terra, é que venceram os gigantes, porque eles não tinham ido lá, a visão deles era diferente, a visão era de conquista. É como seu filho vai além de você. Seu filho, ele quer muito mais que você. Você, quando começou, tinha um celular bem pequenininho, um celular muito fraquinho. Agora seu filho já chega pedindo um iPhone 11, 12, né? Pedindo um Samsung última geração. Por quê? A visão dele é diferente. Você, quando começou, você pensava, será que eu consigo um celular? Será que eu posso ter um celular? Que coisa difícil. Agora seu filho não. Para ele não vê essas dificuldades. Ele sabe que ele pode ter e ele vai, ele consegue, ele tem essa convicção. Olha o nosso pastor agora. Gente, diante dessa pandemia, o que aconteceu nessa pandemia? As igrejas todas fecharam. Nós tivemos pessoas falando, fecha tudo, lacra tudo e vamos embora para casa. Ninguém sai, ninguém entra, fecha tudo. Irmãos, no meio do furacão, o nosso pastor
ele disse assim: não podemos fechar, a igreja não pode fechar. Deixa uma porta aberta, deixa uma porta lateral aberta. E põe pastores lá dentro para orarem pelo povo. Deixa o povo saber que a igreja tem uma porta aberta, porque certamente eles vão precisar. Porque tem um alimento da carne, tem um supermercado, tem um alimento, né, para cura, que são aí as farmácias. Araújo virou shopping center, as pessoas estavam indo lá para passear. E o espiritual, quem é que vai cuidar? O supermercado vai cuidar? O EPA vai cuidar? O BH vai cuidar? O Verde Mar vai cuidar? Araújo vai cuidar do espiritual? Araújo tem remédio para carne, Araújo tem remédio para parar a depressão. E o espiritual, quem vai cuidar? O emocional dessas pessoas. Então, nosso pastor, ele teve uma visão diferenciada. Esta visão diferenciada, ela vai fazer toda a diferença no seu chamado, no seu ministério, líder. Porque o pastor Jorge, ele foi procurado por centenas de pastores neste Brasil, para que ele falasse sobre a abertura da igreja. Por que o Senhor ficou com a igreja aberta? O que foi que aconteceu que a igreja ficou aberta quando todos estavam fechando? Por que a igreja não fechou em nenhum momento? O que aconteceu, pastor? E os pastores começaram a ligar para cá, pastores de grandes igrejas em todo o Brasil, não é aqui de Belo Horizonte não, falando em todo o Brasil, não só para ele, como para nós que estávamos perto dele. O que nós podemos fazer? O que vocês fizeram aí? Eu estou fechado. E aí nós vimos pastores que estavam em depressão, líderes que perderam boa parte da liderança, igrejas que fecharam a porta e não vão voltar a abrir, porque não terão condições financeiras para isso, líderes que não se prepararam para um tempo como este. Irmão, eu sei que você que é um líder, você tem que ter esta visão diferenciada. No nome de Jesus Cristo, não feche seus olhos, não se acovarde, não volte atrás. Nós vamos voltar aí em agosto e nós esperamos que você esteja muito animado para que as aulas comecem, seja online, seja presencial, né? Mas que você possa estar animado para o seu chamado, porque a vida, ela não para, as dificuldades, elas não cessam, né? Os casais precisam de ajuda e nós estamos aqui sendo chamados para isso. Deus te chamou, meu irmão, Deus tem nos chamados. E para terminarmos aqui, eu queria deixar com você Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo, em outra tradução, se te mostrares fraco no dia da angústia, quer dizer, no dia da tribulação, no dia da luta, a Bíblia diz que a tua força será pequena. Você não vai ter força para vencer a luta. Se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena e você vai perder a guerra. Que o Senhor te abençoe. Que essas 3 coisas que eu falei aqui, de convicção, possa estar na sua vida aí e que você volte com todas as forças, tá certo? Nós queremos que você, a nossa liderança aqui da Getsemane esteja de pé. É uma grande liderança aqui na Igreja Batista Getsemane, talvez a maior liderança que nós temos aqui na Igreja Batista Getsemane é do Ministério com Famílias. E nós queremos que você esteja participando, que você esteja junto conosco. Quarta-feira tem um culto da família. Onde você está? Você que tem menos de 60 anos, você que não tem uma comorbidade, você que pode participar. Os cultos, eles têm sido menores, com mais espaço, para as pessoas não ficarem aglomeradas. Então, onde é que você está? Firme-se no Senhor, firme na palavra de Deus. Quer falar alguma coisa, Cris? Eu quero deixar um texto aqui em Colossenses 3:23, Colossenses 3:23, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivesse servindo ao Senhor. Glória a Deus. E não às pessoas. Então, quando nós temos o discernimento, a revelação, que quando nós entendemos o significado disso aqui, nós corremos menos riscos e nós somos mais abençoados. Verdade. Porque o que nós percebemos o tempo todo, não só na nossa igreja, mas em vários lugares por onde vamos, por onde passamos, as pessoas frustradas, decepcionadas, chateadas, largando de qualquer jeito, porque no final das contas elas estavam servindo a alguém. Nós precisamos entender isso, essa é a nossa batalha de anos, né? Nós falamos e repetimos isso
à liderança e aos liderados há anos, né? Nós damos esse treinamento na igreja, em outras igrejas, falando exatamente isso. Sirva a Deus, faça o seu melhor para Deus, se dedique com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alegria e sua disposição para Deus. Porque quando nós servimos a alguém, em algum momento, nós vamos querer daquela pessoa, nós vamos exigir. Nós passamos um tempo esperando, depois a gente passa para desejar e depois a gente chega a exigir que aquela pessoa nos reconheça e nos recompense. Então guarda isso, porque isso é muito forte e é muito importante para o nosso entendimento. Quando nós servimos ao outro, a alguém, a pessoas, e não ao Senhor, nós passamos uma boa parte da nossa vida esperando o reconhecimento e a recompensa. Depois nós passamos uma fase desejando aquilo ansiosamente e, por fim, nós exigimos. Quando a gente chega naquela fase ali do cansaço, nossa, não estou aguentando mais, esse povo já está chamando para outra reunião, eles já estão chamando para outra live, né? Recentemente alguém disse isso para nós, né? Não, mas vocês não cansam, não? Toda hora vocês chamam a gente para alguma coisa, dá um tempo. Então, quando a pessoa chega nessa fase aqui do cansaço, né, da canseira e do enfado, ela não está mais desejando, ela não está mais esperando a recompensa e o reconhecimento, ela já está exigindo. E quando nós não temos condição, que quem somos nós ou qualquer outro reles mortal que tem condição de recompensar e reconhecer na medida que nós damos? Ninguém tem, amados. Se eu tivesse que reconhecer e recompensar o pastor Jorge, por exemplo, pelo pastoreio que ele faz na minha vida, na vida do meu esposo, há anos, eu viveria mais 10 vidas, eu viveria 500 anos e não conseguiria recompensar e reconhecê-lo. Então, nenhum de nós tem capacidade de reconhecer e recompensar o que fazemos. É verdade. Não é verdade? Então, nós precisamos desse discernimento, desse entendimento latente. Eu não posso entender isso agora. Ah, é mesmo, é isso mesmo. E amanhã eu já não entendo isso mais. Amanhã eu estou fazendo algo e se alguém não citar o meu nome, se a recompensa não vier, se eu for cobrada, aí eu esqueci do que eu ouvi e aí eu fico chateada. Ah, não, estou cansada demais. Não, mas esse negócio não está valendo a pena, não. Ah, nem pelo amor de Deus, é muita cobrança, é muita exigência, é um bombardeio de tudo o tempo todo, né? Então eu vou deixar para lá, como o pastor Daniel disse, eu vou dar um tempo, eu vou descansar. Olha, não se esqueça disso. O diabo não nos dá tempo. Ele não tira férias, ele não tira folga, ele não descansa, ele não dorme, ele não cochila. Então toma muito cuidado com isso. E graças a Deus que o Senhor também não dá tempo de nós. Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor não olha para nós cansados e diz assim, nossa, vou dar um tempo para Cristina porque eu já estou cansado dela. Então vamos entender isso aqui e vamos trabalhar, servir ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor e não a homens, porque quando nós servimos a alguém, nós não suportamos cobrança, nós não suportamos confronto, nós não suportamos nem o ensino, nós não suportamos nem o ensino, né? Até o ensino soa desagradável para nós, né? Então, se nós tivermos que servir, que seja ao Senhor e com alegria. E sempre lembrando que dele virá a recompensa. A Bíblia diz isso. Amém. Que ele está Glória a Deus. pronto para nos recompensar. Ele está pronto o tempo todo, nos vendo, nos reconhecendo, nos recompensando. Então, vale a pena servir o Senhor. Amém. Vale a pena servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos capacite e nos oriente nessa caminhada. Ela não é fácil, mas vale a pena. Porque todo o resto é passageiro. Mas o que fazemos aqui para o Senhor, para a obra do Senhor, é eterno. É isso que vai contar. Isso é eterno. Glória que Deus a Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, olha, quinta-feira que vem, nós vamos ter uma palavra aqui sobre a vida sexual na vida do líder. Então, eu queria que você estivesse conosco, que
que você chamasse também outros líderes, tá certo? No sábado agora, nós vamos ter uma live muito especial com o Dr. José Eugênio, ele falando sobre doenças psicossomáticas, como reconhecê-las e como vencê-las. Vai ser muito importante você estar conosco. Ontem, no culto da família, para você que é líder, nós sentimos falta de muitos pastores e de muitos líderes, coordenadores. Estava ali eu, pastora Cristina, mais 2 casais do Ministério com Família. E a pastora ministrou ela ministrou sobre o perdão. Essa palavra está gravada, tá certo? No canal do YouTube. Nós vamos gravar essa palavra e você pode passar para outros líderes também, tá certo? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado por vocês estarem conosco até aqui. Deus os abençoe. Até sábado agora, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.